Olá! Eu me chamo Dielen Borowski e hoje eu estou aqui para apresentar o meu novo canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao Despertar Sem Pirar. Antes de começar a falar um pouquinho sobre mim, da minha história, da minha jornada, eu queria explicar o porquê que eu escolhi estes elementos para fazerem parte do nosso vídeo. Eu gosto sempre de estar conectada com os 4 elementos da natureza, porque eles nos trazem muita conexão, muita vitalidade. Cada um deles tem o seu objetivo e eu tenho uma conexão muito grande com cada um. Por isso que eu coloquei uma velinha representando o elemento fogo. Eu tenho uma planta que está representando o elemento terra, um copinho com água e um incenso representando o elemento ar. E eu convido todos vocês a fechar os olhos por alguns instantes para que a gente chame a nossa egrégora, os nossos guias espirituais, o nosso anjo da guarda, seja lá no que você acredita, no seu Deus, em Jesus, em Mãe Maria, em algum santo, nos seres de Aruanda, não importa. Que você feche os olhos por uns pequenos segundos para que você se conecte de coração mesmo com os seus guias, para a gente poder compartilhar desse vídeo e compartilhar também da nossa energia. Aproveito e agradeço toda a minha egrégora espiritual que está sempre comigo, me acompanhando, e venho aqui hoje apresentar o meu canal. Esse primeiro vídeo eu resolvi falar um pouquinho de mim, para que vocês me conheçam e entendam o que eu estou fazendo aqui. Então, como eu falei, eu me chamo Dielen Borowski, eu tenho 33 anos e atualmente eu estou morando em Florianópolis, na Ilha da Magia, e não é por acaso. Mas eu sou gaúcha de coração, sou de Camaquã, do interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci e fiquei até os meus 17 anos. Falando um pouquinho da minha infância, eu tive uma infância um tanto que introspectiva. Eu era uma criança que eu sentia muito medo e muita vergonha. Eu lembro de poucas coisas dessa fase da minha vida, mas a questão do medo foi muito marcante. Eu tinha medo da morte, eu tinha medo do escuro, eu enxergava coisas, eu tinha pesadelos noturnos. Eu fazia desenhos somente com tragédias, e isso para uma criança de 3, 4 anos com certeza não é algo normal. E eu tinha muita vergonha. Eu lembro até hoje da sensação de vergonha em conversar com outras pessoas, com outras crianças e interagir. E eu me tratei como psicóloga, eu lembro também desse momento, numa creche que eu ia, acho que a minha mãe acabou me colocando na psicóloga para ver se eu mudava um pouco o meu jeito de ser. E aos poucos as coisas foram mudando, Eu, com 4 anos de idade, eu fui submetida a uma cirurgia na cabeça do fêmur, onde eu fiquei um bom tempo sem caminhar, Dependendo de fisioterapias, para conseguir novamente me readequar. E foi um momento de extrema importância na minha vida e na vida das pessoas, das almas que me acompanham, Que são os meus pais e a minha irmã. Foi uma cirurgia extremamente delicada, extremamente de alto custo, e para nossa família, muito humilde na época, foi uma grande lição de vida, e tenho certeza que essa lição nos serve até hoje. Passando esse momento da cirurgia, enfrentando tudo isso, eu tive uma adolescência um pouco rebelde. Eu me revoltei por alguns problemas e traumas familiares que todos temos. Muitas vezes a gente guarda esses traumas. A gente prefere não falar sobre eles. E eu acho que eu fiz isso por um bom tempo da minha vida. Mas hoje eu faço diferente. Quanto mais eu falo, quanto mais eu tiro de dentro de mim e exponho para o universo, mais espaço eu libero dentro do meu coração para coisas novas e melhores chegarem. Acolho o meu passado com todo o meu amor e entendo que tudo o que aconteceu foi o melhor que todos os envolvidos puderam fazer naquele momento, com as suas experiências, inexperiências, maturidade e com toda a estrutura envolvida para aquele momento. Então a minha adolescência foi um pouco rebelde, em virtude de alguns traumas que ao longo do tempo eu vou estar falando abertamente aqui com vocês, para que a gente possa fazer uma troca. E esse é um dos objetivos deste canal, trazer experiências de vida, da minha vida, para que eu possa tocar corações
que também passaram por situações semelhantes e que para que a gente possa se ajudar. E eu acho que o objetivo da nossa nova era é esse, é o compartilhar com o coletivo o que a gente vive como indivíduos. Então, seguindo, teve essa fase da minha adolescência rebelde. Depois eu fui morar em Pelotas, fazer a minha faculdade. Eu fiz uma faculdade de enfermagem, a qual eu sigo atuante até hoje como enfermeira. Agora em janeiro eu estou completando 11 anos como enfermeira, já trabalhei em diversos locais, trabalhei em posto de saúde, trabalhei 2 anos no SAMU, com muito orgulho, foi maravilhoso. Trabalhei em hospital e hoje trabalho aqui em Florianópolis, no Hospital Florianópolis. Depois que eu fiz a minha faculdade, eu retornei para o meu município, Camaquã, e fui morar na casa dos meus pais, onde eu fiquei por mais 7 anos. Morando com meus pais e trabalhando, ali eu tinha uma vida na zona de conforto. Eu trabalhava, tinha o meu dinheiro, morava na casa dos meus pais, não que isso seja errado ou certo, era a vida que eu escolhi naquele momento e vivia, simplesmente vivia. Não almejar, nunca fui uma pessoa que almejei coisas muito grandes. Naquele momento, ainda vibrava um pouco na escassez, que foi algo que me acompanhou desde a infância. Nesse tempo em Camaquã, surgiram várias questões em que eu comecei a ter vontade de abrir os meus horizontes, de abrir a mente, de buscar um outro lugar para viver. Foi aí que comecei a vir a Florianópolis, conheci as praias maravilhosas, a energia desse local e decidi que eu gostaria de morar em Florianópolis. Com essa decisão, eu comecei a ter atitudes, fazendo alguns processos seletivos, para que em algum momento eu tivesse a oportunidade de vir. E assim aconteceu. Desta forma, eu estou hoje morando aqui em Florianópolis e já faz mais de 4 anos que eu estou aqui. Chegando em Florianópolis, eu me deparei com uma situação bem difícil e diferente do que eu imaginei. Eu cheguei em Florianópolis apenas com o meu carro, que era o único bem material que eu tinha naquele momento, e algumas roupas, algumas malas. Eu fiquei num hotel por 20 dias até conhecer um pouco da cidade para escolher um bairro para morar. Eu não tinha nenhum conhecido na cidade. Então foi um momento assim de extrema dificuldade para mim, que ainda trazia um pouco da minha criança introspectiva, que depois eu quero falar novamente sobre isso, conseguir me localizar e me acomodar aqui em Florianópolis. Fiquei esse tempo no hotel, acabei conhecendo algumas pessoas, aluguei um apartamento, nisso eu já estava trabalhando porque eu vim com um emprego garantido e estava transformando a minha vida. Porém, estando aqui em Florianópolis, eu passei por uma situação extremamente delicada, que eu digo que foi o ponto de partida do meu despertar. Quando eu falo em despertar, eu não falo em me iluminar, né? A palavra despertar quer dizer acordar, ter um start, ter algo que vem de dentro do coração mesmo e faz a gente mudar, faz a gente vibrar em outra frequência, faz a gente abrir a mente, abrir o coração para esse universo inteiro que tem aí. Porque eu vou confessar para vocês que eu vivia em uma caixa. Eu vivia em uma caixa cheia de padrões, cheia de crenças limitantes que eu trazia, sim, da minha família, da escola, da universidade, da mídia, da igreja e de todos os locais que eu frequentei e pessoas que eu convivi. A gente vai fazendo uma caixinha, vai se enquadrando e vivendo naqueles padrões. E esse momento que eu passei de despertar abriu a minha mente, expandiu a minha consciência. E eu sou uma pessoa que confio muito que a consciência, uma vez expandida, ela nunca mais retorna ao estado anterior. Por isso é tão importante a gente se abrir para essas conexões e para essas oportunidades que o universo nos dá. Esse momento foi a descoberta de um nódulo. Fazendo alguns exames, em busca de um corpo perfeito, porque na época eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me cuidar. Quem vai seguir aqui o canal e quem já me conhece sabe, eu gosto de cuidar da mente, gosto de cuidar do espírito e gosto muito de cuidar do meu corpo, né, do meu instrumento terreno. E eu estava nessa busca em melhorar cada vez mais o meu desempenho nas atividades físicas, na minha dieta,
consultei com um médico do esporte e ele me pediu alguns exames para ver se estava tudo bem, porque eu reclamei que não estava tendo resultados muito favoráveis. E com isso eu descobri um nódulo na tireoide. Já no dia do exame, este nódulo se apresentou com características malignas. Precisaria de uma biópsia para realmente ter essa confirmação, mas as características visualizadas pelo médico e também por mim no momento do exame tinham indícios muito altos de ser um nódulo maligno. E aquilo começou a vir milhões de coisas na minha cabeça. Eu estava em Florianópolis, num estado e numa cidade em que eu não conhecia ninguém, eu não sabia como funcionava a rede pública, porque eu estava dependente exclusivamente do SUS, estava numa fase financeira bem difícil, precisando ainda da ajuda dos meus pais para sobreviver em Florianópolis, que o custo de vida era um pouquinho diferente da minha cidade do interior, e descobri esse nódulo. Foi um baque na minha vida. Eu nem sei dizer quanta coisa eu senti naquele momento, podendo imaginar um nódulo, um tratamento, um possível tumor maligno, um câncer. Uma palavra que a gente tem medo, mesmo como enfermeira, a gente tem medo. Se criou algo em cima dessa doença que traz angústia, pânico, pavor, e eu senti tudo na pele e sozinha. Eu não quis contar para os meus pais em um primeiro momento para não assustá-los à distância. Compartilhei com pouquíssimas pessoas e uma delas foi a minha irmã, que me ajudou muito e me deu muito apoio. Com isso, pelo SUS, demoraria 40 dias para eu poder realizar a biópsia. E eu tinha duas opções. Passar esses 40 dias chorando em casa, que era a minha vontade em um primeiro momento, pensando no pior, vibrando no negativo, ou eu poderia me reinventar. E foi ali que eu ressurgi e que eu saí lá do fundo do poço, daquela sensação que só eu sei que senti, para me reinventar, para transmutar aquela situação. E fui em busca de ajuda espiritual. Eu não quero falar aqui sobre religiões no quesito exclusivo. Eu vou comentar das religiões que eu acabei conhecendo e escolhendo na minha vida. Hoje eu me considero universalista. Eu aceito, respeito, acolho todas as religiões, mas eu não sigo nenhuma doutrina. Escolha a minha. Mas naquele momento eu estava com uma necessidade espiritual muito grande. Então eu busquei um centro espírita, fiz uma cirurgia espiritual no nosso lar, para quem conhece aqui em Florianópolis. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Em um outro vídeo eu vou contar um pouquinho sobre como foi essa cirurgia espiritual. Mas agora, para resumir um pouco, fiz essa cirurgia, fui fazer a minha biópsia e o resultado deu benigno. Quando o médico foi começar a fazer o exame na minha tireoide, era simplesmente outro nódulo. Eu visualizei a primeira vez que foi feito o exame e a segunda, e o nódulo era completamente diferente. E aí eu passei a resgatar algo que estava adormecido dentro de mim, que se chama fé. Eu passei a entender que existe algo muito maior, uma força de dentro. Eu me emociono de falar, porque é uma força que vem lá do coração. E essa força, ela é capaz de tudo. É o nosso Deus, independente da sua religião. É o nosso Deus, é os nossos guias, o nosso anjo da guarda, é a nossa fé. Ter fé é acreditar. E eu acreditei naquele momento. Entreguei tudo, abri meu coração, abri a minha mente e vivi aquele momento com a espiritualidade. A partir daí, o meu caminho para a espiritualidade se abriu de uma maneira maravilhosa e segue até hoje nesse processo. Então, por que eu contei tudo isso? Porque eu gostaria de chegar até esta palavra, espiritualidade. Este canal no YouTube, ele tem como objetivo falar sobre a espiritualidade, sobre o despertar, sobre os motivos que levam as pessoas ao despertar, seja pelo amor ou pela dor. E eu venho compartilhar os meus motivos, hoje de uma forma muito sucinta, apenas para que vocês me conheçam. O meu objetivo também com esse canal é falar de vários assuntos que são extremamente necessários para o momento que a gente está vivendo.
amor próprio, gratidão, perdão. Quero falar sobre inúmeros seres de luz que eu tive o prazer de conhecer através de livros, de vídeos e de vivências. Quero falar sobre terapias holísticas, quero falar sobre 1 milhão de possibilidades e de ferramentas para que a gente possa se espiritualizar. E isso não tem a ver com religiosidade, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com o autoconhecimento, com o que a gente acredita e com a nossa fé. Então eu gostaria de agradecer para quem ficou até o final desse vídeo e desejar boas-vindas a todos, pedir que vocês sigam o canal e apertem ali no sininho para ficar acompanhando tudo que eu tenho para trazer e compartilhar, que tudo está sendo feito com muito amor. Até a próxima!